Deus colocou no meu coração, lá no livro de Juízes, capítulo de número 14, Juízes 14. A partir do versículo 1, que diz assim: E desceu Sansão a Timnã, e vendo em Timnã uma mulher das filhas dos filisteus. Versículo 2 diz: Subiu e declarou ao seu pai e à sua mãe, e disse: Vi uma mulher em Timnã, das filhas dos filisteus, agora, pois, torna-me por mulher. Porém, seu pai e a sua mãe lhe disseram: Não há porventura mulher entre as filhas dos teus irmãos, nem entre todo o meu povo, para que tu vás tomar mulheres dos filisteus, daqueles incircuncisos? E disse Sansão ao seu pai: Tomai-me esta, porque ela agrada aos meus olhos. O versículo de número 5 diz assim: Desceu, pois, Sansão com seu pai e sua mãe a Timnã, e chegando às vinhas de Timnã, eis que um filho de leão, bramando-lhe, lhe saiu ao encontro. Então o Espírito do Senhor se apossou dele, tão possadamente que o fendeu de alto a baixo, como quem fende um cabrito, sem ter nada na sua mão. Porém, nem a seu pai, nem a sua mãe deu a saber o que tinha feito. Amém? Amados, nós somos sabedores e conhecedores da história de Sansão, uma bela história, entre outras belas histórias que existem dentro da palavra de Deus. E se eu perguntasse aos irmãos qual é a história de um personagem bíblico que você mais gosta ou se afeiçoaria em ver contá-la, cada um diria José, Abraão, de Jacó, de Isaac, de Ruth, de Esté. Cada um diria seu personagem. Mas o personagem em foco nesta noite é sobre a vida de Sansão. E eu, pesquisando, meditando, orando, eu quero trazer nesta noite 4 pontos que me despertaram dentro do livro de Juízes, do capítulo 13 ao capítulo de número 14, alegrando muito ao meu coração. E somos sabedores que no capítulo de número 13, a Bíblia diz que a mãe de Sansão, ela está trabalhando enquanto o seu esposo está em casa. A Bíblia relata que o anjo aparece àquela mulher e lhe diz tudo o que vai acontecer sobre a sua vida daquele dia em diante. E ela, temente, porque sabia como era o seu marido, ela lhe conta tudo o que se passou quando ela estava no campo, e seu marido, como se acreditando ou não acreditando, ele vai orar a Deus pedindo que o anjo se apresente e lhe diga tudo novamente. Quando o anjo volta pela segunda vez para falar, não encontra o homem, encontra de fato a mulher realmente, porque o propósito era na vida da mulher. E Deus queria mudar algumas coisas na vida daquela mulher. Deus queria tirar a humilhação daquela mulher, Deus queria tirar a fragilidade daquela mulher, Deus queria tirar a doença daquela mulher, Deus queria tirar a incapacidade e a limitação daquela mulher.
para que naquele tempo presente em que ela estava, ela iria vivenciar um futuro muito brilhante através de um filho. E o primeiro tópico nesta noite que eu quero abordar em relação a esta passagem é: não despreze a sua herança. Quando Sansão nasceu, ele nasce numa casa piedosa, de pais que gostam de oração e cria o filho na oração. Sansão, dentro daquela casa, ou dentro daquela família, era uma dádiva especial de Deus para aquela casa e para com seu pai e para com sua mãe. E a dádiva especial que Deus levanta faz com que aquela mulher estéril torne-se mãe de filho. É para um propósito maior de Deus. Quando Deus nos chama e estabelece o seu propósito na nossa vida, é para algo grande, significante, que trará mudanças em nossas vidas, seja ela secular ou espiritual. O propósito de Deus, ele estabelece na nossa vida quando nós abrimos o nosso coração para Deus trabalhar e fazer o que lhe apraz em nossa vida. Então Deus escolhe este casal, faz com que esta mulher seja mãe de filhos, para um propósito que Deus queria dentro daquele lugar. Era que ele se levantasse como juiz para trazer de volta Israel de uma área onde espiritualmente estava morta, fazer com que o povo volte a Deus, busque a face de Deus e o adore como de fato ele deve ser adorado. E a Bíblia vai dizer que a criança cresce, mas ela não cresce aleatoriamente. Ela cresce no cuidado, ela cresce no ensinamento, ela cresce dentro de uma doutrina, para que quando ele estiver grande, como diz a Bíblia, não se desviará. E quando eu vejo isto, irmão Damião, eu vejo que os seus pais colocam ali uma herança de princípio sobre a vida de Sansão. Coloca sobre a vida de Sansão um caráter e uma conduta maravilhosa. Porque se somos pais e temos filhos, nós queremos o melhor para os nossos filhos. Nós queremos que a conduta dos nossos filhos sejam melhores do que as nossas condutas. E eu vejo nisso tudo, nesse capítulo, que Deus se alegra em ver o cuidado de um pai e da mãe, cuidando com zelo a vida de Sansão. Só que, quando eu moro debaixo de um teto, que eu quero dizer dos meus pais, eu tenho que obedecê-los aos meus pais. Eu tenho que estar dentro da regra dos meus pais. Só que quando nós começamos a ler a história de Sansão, nós vamos entender que Sansão não leva de fato, de afinco, a veracidade do propósito que Deus tem sobre a sua vida.
E no capítulo 15, nós vamos entender que ele entrega esta herança, ele dá a herança de mão beijada aos filisteus. Mas, quando eu começo a ler o capítulo 14, ele sabe que há uma responsabilidade como filho para com o pai, honrar o seu pai e a sua mãe, para que o dia dele se prolongue sobre a face da terra. Os pais tinham temor de Deus e ambos tentaram gotejadamente na vida de Sansão colocar esse temor no filho. E isso é bom, porque quando você é educado e instruído dentro da palavra de Deus, não tem como você se desviar lá na frente. Não tem como você voltar para trás. Não tem como você se queixar da sua vida. Não tem como você se maldizer da sua vida. Mas você vai sempre adorar a Deus, no meio da luta, no meio da prova, não importa a circunstância, você está dizendo, eu fui instruído, educado dentro da palavra de Deus, e eu sei que o meu Redentor, ele vive, e por fim ele se levantará sobre a face da terra. Seja um momento impróprio que eu estou passando, uma dificuldade que eu estou passando, mas eu sei que ele vai se levantar em meu favor e fará o melhor sobre as nossas vidas. E eu começo a olhar que Sansão, ele foi o único juiz a ser escolhido antes de nascer e até antes mesmo de ser concebido pela sua mãe. Que dádiva de Deus é esta? Que coisa linda! Ser chamado no ventre da mãe para ser uma pessoa importante, um ministro, um representante do céu na face da terra. E uma aplicação pessoal eu trago sobre as nossas vidas nesta noite, em dizer que você é escolhido de Deus. Antes mesmo de você vir ao mundo, antes de você nascer, antes de você ser concebido, Deus já olhava para você, Deus já sabia o teu potencial e sabe do teu potencial. Deus sabe da forma e a maneira que Ele vai te usar para libertar muitos através da oração. Sabe por quê? Porque você tem comprometimento com o reino de Deus nesta noite. E quando nós temos comprometimento com o reino de Deus, o céu se abre, as dádivas de Deus descem, e nós somos agraciados por Deus, e o nome do Senhor é glorificado e exaltado para todos sempre. Mas você pode me perguntar, pastor, como é que Sansão perdeu a sua herança? Ou como nós perdemos a herança que Deus tem nos dado? Eu te respondo, é fácil. Quando eu não pratico mais a palavra de Deus, quando eu quebro os princípios que Deus colocou sobre a minha vida, eu começo a perder a herança, a intimidade com Deus. Note que quando Deus, o anjo do Senhor, vai falar com a mulher, diz para ela algo que é tremendo. 3 regras básicas é dada àquela criança. Primeiro, ele diz assim, ó, não comerá alguma coisa feita da vinha. O segundo é, não tocará em nada morto. O terceiro é, não passará a navalha sobre a sua cabeça. Olha os princípios que Deus está dando para aquela criança, que ela levaria para
o resto da sua vida sobre a face da terra. A primeira é: não comerá coisas alguma que se faça da vinha. Expressamente Deus estava dizendo: ei, você não pode comer uva passa, você não pode comer uva, você não pode comer geleia de uva, tudo que é feito de uva você não pode pôr nos seus lábios. É diferente dos dias atuais de hoje. O que Deus exige de mim no meu ministério, não exige de ti no teu ministério. O que Deus requer de mim no meu ministério, não requer de ti no teu ministério. Porque Deus sabe até onde você suporta as provas e suporta as tentações que vêm sobre a tua vida. Por isso que cada um de nós somos diferenciados uns dos outros para fazer o melhor no reino de Deus. E quando eu começo a ver que Sansão, ele cresce e tem conhecimento de que agora ele é independente. Sou dependente do meu pai, mas eu sou de maior, então a partir de agora eu posso arcar com meus problemas, eu posso arcar com com meus erros que eu cometi lá na frente. E no versículo 14, quer dizer, no capítulo 14, a Bíblia diz que Sansão não sabe esperar. Sansão não tem paciência de esperar pelo tempo de Deus, oportuno de Deus sobre a sua vida, em relação a casamento, em relação a ter pessoas, e ter uma adjuntora, ter uma cônjuge do seu lado. Ele esquece dos princípios de uma herança dada de Deus ao povo de Israel, que é dizer desta forma: não dei o vosso filho ou a vossa filha a outra tribo. Não casem-se, mas esperai dentro da tribo. E dentro da tribo, Deus levantará um homem, Deus levantará uma mulher, e tu casarás com ela. Sansão quebra todo o princípio. Sansão ele é engoldado pelos olhos. Sansão é levado por isso. A Bíblia vai dizer que ele desce para Tina. E lá encontra uma mulher filisteia. E se apaixona por ela. Irmão, dura coisa é você não ter paciência e não esperar no tempo oportuno de Deus aquilo que ele te prometeu que vai fazer, vai realizar, vai concretizar sobre a tua vida. Dura coisa é quando você toma o teu próprio partido e quebra os princípios de Deus, passando por cima de uma ordem de Deus, e esperando que você, quebrando esses princípios, você será abençoado lá na frente. Se eu não reconhecer o meu erro, se eu não voltar e consertar o meu erro, não tem como Deus me abençoar na minha trajetória profissional, pastoral, ministerial. Não tem como, porque eu quebrei um princípio. E esse princípio sendo quebrado, eu preciso voltar para fazer uma nova aliança, ou reatar a aliança de volta, para que eu possa seguir sendo abençoado pelo céu. E tem pessoas que quebram os princípios de Deus, não espera no tempo oportuno de Deus, mas vai pelos seus belos prazeres, e toma precipitadamente uma atitude que Deus não mandou tomar. E depois pergunta: por que eu estou passando por isso? É uma provação que eu estou passando. Deus me levou para a prova. Não, irmão.
Entenda bem uma coisa. 95% das provas, quem pega, elas somos nós. 5% é Deus que nos prova. Aprenda isso hoje. 95% das nossas provas somos nós mesmos que pegamos com as nossas próprias mãos. 5% delas são Deus que vai te provar o teu caráter, porque muitas das vezes nós estamos preocupados com reputação e não com caráter. Então Deus vai provar o nosso caráter para ver se verdadeiramente é aquilo que você está querendo diante de Deus. Então eu vejo desta forma. Sansão desce, se afeiçoa-se com a jovem. Ele volta para casa e diz algo que acontece em Israel. Me afeiçoei com uma jovem na cidade dos filisteus e eu quero que o Senhor pague o dote por ela, para que eu possa casar com ela. O pai e a mãe automaticamente diz, filho, tu quebra os princípios da lei de Deus. Tu está quebrando aquilo que não é de prazer para nós. Mas ele, consecutivamente, ele está dizendo, mas eu quero. Eu quero. Eu vejo que Sansão, nesta hora, ilubriado por esse ato de ver a beleza desta mulher, e não se importando em quebrar os princípios de Deus, ele se arroja sobre isto, sabendo que é o primeiro passo para uma descida ou um declínio espiritual que vai acontecer na vida de Sansão. Quando nós tomamos precipitadamente ações e direções sem a orientação de Deus, cuidado, nós estamos declinando para uma vida espiritual fracassada. E não é isso que Deus está querendo de você nesta noite. Deus está querendo de mim e de você nesta noite. Que você ouça a voz de Deus, receba a instrução e a orientação de Deus, para que você seja bem-sucedido em todas as coisas, em todas as áreas da sua vida, em todas as áreas profissionais, em toda a área matrimonial, em toda a área de noivado. Deus está dizendo, me ouça e tome a minha orientação e tu serás próspero. Sansão não pensa nisso. Porque quando você diz, você vai entender que no versículo de número 2, ele declara ao pai que encontrou esta mulher. E o pai, porém, diz, não há porventura mulheres ou mulher entre as filhas de teu irmão, nem entrou do nosso povo para que tu vás tomar mulher do filisteu, daqueles incircuncisos? Quer dizer, daquele que não tem parte, daquele que não entende quem é verdadeiramente Deus. Às vezes, nós não sabemos esperar a nossa bênção dentro da igreja e buscamos lá fora. Às vezes, essa precipitação para você vai dizer assim, não, achei a melhor coisa da minha vida. Mas não sabe que o tempo te ensinará se verdadeiramente você acertou ou se você errou. E no tempo que você estabeleceu, que Deus estabeleceu para você conhecer, você não pode dizer desta forma, fui tentado por Deus. Não, foi você mesmo. Sansão agora não ouve os conselhos do pai, mas ele quer de todas as formas salientar-se com o prazer e o desejo que a sua carne está querendo. No versículo de número 4, mas seu pai e a sua mãe não sabiam
que isto vinha do Senhor. Como assim? Pastor, versículo 4. Tudo que estava acontecendo na vida de Sansão, havia um propósito de Deus para que ele chegasse na terra dos filisteus, observasse o povo a qual ele iria exterminar, tirar da face da terra. Não existiria mais os filisteus. E Sansão não completa isto que Deus dá ordem de julgar e de fazer, que é tanto que nós vamos ver aqui, lá na frente, Davi é que destrói os filisteus. E eu começo a olhar nisto. A vontade, o desejo, ele não está nem aí se ele vai perder as heranças de ensino do seu pai ou não. Ele não está nem aí, como tem muitos na nossa igreja, no nosso dia a dia, que não está nem aí. Quebra os princípios, troca por bel prazeres, por algo que não é satisfatório, quebra-se o rosto, depois culpa Deus, sendo que o culpado é ele próprio. Então, começo bem uma coisa. A forma como nós damos com os conselhos dos nossos pais, das nossas mães, dos nossos irmãos, amigos, e das pessoas queridas que você tem ao seu lado, pode ser uma evidência de que tudo, se você não acatou, se você não guardou no teu coração, e você andou pela vereda errônea, te prepara, porque o declínio já começou espiritualmente sobre a sua vida. A Bíblia diz, no versículo 1, que desceu Sansão. Irmão, não é para descer. Jerusalém não se desce. Jerusalém se sobe. Deus não está mandando você descer. Deus está mandando você subir. Suba ao mais alto na intimidade. Suba na mais alta sabedoria de Deus. Suba na mais alto conselhos de Deus. Deus está mandando você subir e não descer. Descer é tomar caminho retrógrados. Descer é você voltar atrás. Deus não está mandando você descer. Deus está mandando você subir. Deus está mandando você prosseguir. É uma verdade que todo aspecto geográfico e espiritual vai acontecer na vida de Sansão. Mas como assim, meu pastor? Ele vai provar geograficamente que o território a que ele vai pisar será uma queda sucessiva do seu ministério. Ele vai provar que a vida espiritual começa a cair em declínio espiritual. E eu começo, amados, rapidinho por causa das horas, que já dão 11 horas da noite, e eu queria até falar algumas coisas aqui, mas não vai dar tempo. Eu até escrevi aqui. Entenda a mesma coisa. Ele muda os marcos do seu pai. E o segundo passo nesta noite, além dele perder a herança, eu quero lhe dizer para você, não mude os marcos antigos, ou não mude os limites antigos. Se Deus delimitou para ti algo, fique ali dentro. Não ultrapasse aquilo que não está favorável à tua vida. Ele quebra este limite. Ele não sabe ficar na nação de Israel. Ele desce a buscar algo que não perdeu. Mas ele quer encontrar algo que vai perder. E aí eu olho, amado,
E observe que ele declarou aos pais e ele não pediu a eles se poderia ultrapassar os limites. E quando os pais lembravam a ele da lei de Deus, ele afrontava a lei de Deus. Porque ele disse: tomai-me esta, porque ela agrada aos meus olhos. Oh, meu amado irmão, a Bíblia diz lá em Lucas que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo é bom. Sansão começa a perder o deslumbre de uma visualidade que Deus tinha para a vida dele. Não perca a visão do céu. Não perca o que Deus tem preparado para você. Não ultrapasse os limites que não é favorável à tua vida. Sansão ultrapassa. Sansão vai a risco. E tem pessoas que querem mostrar para os outros que ele pode. Irmão, para. Você está atrás de reputação. Deus não quer saber da tua reputação. Deus quer saber do teu caráter nesta noite. Sansão não liga para o seu caráter, mas quer ter uma reputação dentro da cidade dos filisteus. Uma coisa me chama a atenção. Preste bem atenção. Todos os órgãos do nosso corpo humano são importantes, admiráveis em sua função. No entanto, os olhos, um dos 5 órgãos sensoriais do nosso corpo humano, é o órgão mais completo e avançado do corpo humano. Oferece-nos o maior número de informações sobre o mundo exterior. 30% disto que eu estou falando, dos olhos, passa pelo cérebro. E está envolvido no processamento de interpretação de estímulos visuais. Porque pela visão, você deseja, você quer. Então passa pelos estímulos do cérebro humano e lhe transmite numa visão de ótica que você está vendo, das perspectiva que você quer ver. Tudo isso os olhos fazem contigo. A maneira como olhamos ou somos olhados está relacionada às nossas necessidades de aprovação, de aceitação, de confiança e amizade. Até mesmo olhando ou não olhando para alguém tem um sentido. O olhar significa o desejo de comunicar. Então, quando você olha para a Sagrada Escritura e começa a lê-la, você diz: Senhor, eu quero comunicar contigo. Eu quero falar contigo. Eu quero ter intimidade contigo. Eu quero aprender mais de ti. Eu quero me aprofundar neste oceano, aleluia, do teu Espírito para a minha vida. Eu quero provar daquilo que o profeta Ezequiel provou, vendo as águas purificadoras. É isso que nós temos que ter em mente sobre as nossas vidas. Como eu disse lá em Lucas 11:34, diz que os olhos são a luz do corpo. Se o seu corpo está saudável, todo o seu corpo está cheio de luz. Mas se teus olhos forem maus, o teu corpo estará em treva. O fato da sua vontade de desagradar os pais e indo a sua vontade, não incomodou de forma nenhuma a posição que Sansão está tomando em relação de casar-se com esta mulher. O terceiro ponto que eu quero abordar, o primeiro foi: não despreze a tua herança, não ultrapasse os limites deixados sobre a tua vida.
O terceiro que eu vejo aqui, amado. Olha que coisa tremenda. Sansão apartou-se do caminho. Porque a Bíblia diz que quando os pais estão descendo para a vinha de Timnã, sai de encontro um leão jovem. E ele quebra, rasga aquele leão como se rasgasse um cabrito. Isso tudo demonstra a força de Deus sobre a vida de Sansão. Eu te faço uma pergunta nesta noite. Tu tem visto o tamanho do teu potencial na mão de Deus? Tu tem visto o teu potencial na frente das autoridades da tua cidade? Ou você ainda não viu o potencial que tu tem em tuas mãos? Eu sempre tenho dito para minha esposa que nós temos uma bomba atômica chamada Espírito Santo de Deus em nossa vida. E esse abre porta, fecha a porta, faz você ser apresentado, faz você também se esconder atrás dos bastidores das cortinas da tua vida, para um tempo favorável ele te chamar. Mas não vem ao caso isso. O que vem ao caso é que, pouco tempo depois, Sansão está voltando. E ele se aparta do caminho para observar o leão morto. E ele vê na carcaça do leão mel. O problema não está no mel. O problema é você tocar em coisas mortas. O problema é você alimentar coisas mortas da tua vida. Coisas que Deus está dizendo não é e você alimenta. Tira para fora, você segura ainda. Deus está dizendo, desapega e você se apega. Está se tornando morto isto. Olha que coisa tremenda. Ele vai, pega o do mel. Olha que coisa tremenda isso. Porque afastou-se do caminho, come do mel e oferece-lhe aos seus pais. Sabe por que ele oferece ao seu pai e não conta porque pegou de um cadáver? Porque a reputação de Sansão dentro da terra de Filisteu já era grande, já era notória. Tem muita gente preocupada com a reputação do que alguém fala de você, ou que alguém acha de você. Para com isso, irmão. Ninguém te conhece melhor do que Deus. Ninguém sabe melhor do que tudo do teu caráter do que Deus. Então, para desse negócio de reputação. Eu quero ser reconhecido. Eu quero ter nome, renome. Para com isso. O que adianta eu ter reputação e não ter caráter? O que adianta eu ter reputação e passar pela rua e alguém dizer assim, olha, ali vai um pastor que não tem credibilidade nenhuma, compra e não paga, é mal visto. Meu caráter é jogado na lama. Eu prefiro ter um caráter, uma conduta libada diante de Deus, de que eu parar para ouvir o que os outros vão falar de mim, sobre a reputação. Não, irmão, isso para mim não me serve. Quando eu tinha 16, 17 anos, até que eu pensaria nisto. Mas quando você começa a andar, começa a ser alimentado, a reputação passa. E você começa a dar ênfase no caráter de Deus. Então, preste bem atenção. Ele não conta porque tem medo de perder essa reputação. E o que me chama a atenção nisto tudo, querido, é que Sansão, quando aparta-se do caminho, é o que muito crente tem feito isso. Se aparta-se do caminho, pedindo a Deus um tempo, deixo somente sair ele para resolver isso, depois eu volto.
você não volta mais, irmão. Porque você perde a bússola, o sentido da tua vida. Você vai ser engoldado dentro do problema. Não saia do caminho, permaneça no caminho. Deus é contigo nessa tua trajetória. Ah, pastor, mas você não sabe o problema que eu estou enfrentando. Irmão, todos nós temos problemas na face da terra. Quando você aceitou Jesus, alguém não disse para você, ó, o caminho de Cristo é somente rosas. Os espinhos podem deixar que ele já levou. Não. Temos espinho na nossa trajetória. E tem espinho que é doloroso. Tem espinho que só você e Deus para resolver. Ele e você junto, no jejum, na oração, num quarto secreto, vocês dois, aí resolve a situação. Mas entenda bem uma coisa. Esta foi uma armadilha preparada pelo inimigo, eficaz para mais um ponto de declínio espiritual na vida de Sansão. Irmão, será se você não está tocando em alguma coisa morta, não? E por isso que tu está dizendo, Senhor, me dá um sinal. Será se você não está alimentando esta coisa morta, não? Porque nazireado ou nazireu é separado. Nós somos separados. E se somos separados, amado, eu não posso mais tocar em coisa morta. Aí eu te faço uma pergunta de novo. Qual é a área morta da tua vida que tu está alimentando ainda e achando que Deus não tem o poder de mudar? Qual é a área morta da tua vida que te rouba o sono, a paz de espírito da tua vida? Não está na hora de você colocar uma carta de euforia para que você veja o melhor de Deus acontecer na sua vida? Entenda bem uma coisa. O mel simplesmente era um doce que o inimigo colocou no caminho de Sansão para que ele tocasse no cadáver. Entenda bem. O inimigo nunca vai lhe apresentar algo amargo. O inimigo sempre vai lhe colocar algo doce. Porque o pecado é doce. A bebida é doce. O cigarro é doce. A prostituição é doce. A fornicação é doce. O adultério é doce. Tudo isso é doce. Sansão estava com mel na boca. Isso foi uma forma dele fazer com que Sansão errasse em tocar no cadáver. Aprenda uma coisa nesta noite, irmão. Quando eu me desvio do caminho, eu me afasto de Cristo. Eu me afasto das bênçãos. Eu me afasto das promessas. Eu me afasto do propósito. Então, Deus está dizendo nesta noite, ei, se você está tentando se apartar do caminho, volte para o caminho. Porque eu sou o caminho, a verdade e a vida. Você não vem ao Pai a não ser por mim. E eu sou o seu caminho nesta noite. Não se aparte de mim, pois tu verás o melhor acontecer na sua vida. A quarta coisa que eu vejo dentro desse capítulo 14 é que os pais precisavam examinar tudo. Sansão também precisava examinar tudo o que ele estava fazendo. Mas quando eu estou engoldado, eu não tenho tempo de examinar. Eu só quero mais. Aquilo que está me dando lucro, eu quero mais. Aquilo que está sendo satisfatório para mim, eu quero mais. Não dá tempo de você examinar. Não dá tempo você examinar se você está com a sua fé em dia, se a tua fé te leva ao arrebatamento da igreja, se a doutrina que você está ouvindo está lhe trazendo
algo de crescimento espiritual ou algo ainda infantil para a tua vida. Tudo isso nós temos que examinar na nossa vida. E deixa eu finalizar uma coisa aqui, querido. Sansão, ele brinca com o pecado. E quantos irmãos têm brincado com o pecado? Irmão, eu não posso brincar com aquilo que eu não conheço. Eu não posso medir força com aquilo que eu não sei a força dele. Então, em todo tempo, eu quero estar debaixo da mão de Deus, da sua potente e forte mão, para que no seu tempo ele não venha nos exaltar na face da terra. Sansão brinca. Sansão entrega de bandeja tudo que Deus tinha dado para ele. Sansão entrega o propósito, porque quando ele sai desta mulher, ele encontra a Dalila, porque a vontade dele é os olhos, e quando ele conhece Dalila, é o final do seu ministério, porque ele vai brincar, porque ela diz, declara-me em que consiste a tua força, para que possamos te afligir. Mas ele está ilubriado, ele está adocicado pela Dalila, que nem presta atenção na palavra, e começa a jogar. Ei, irmão, nós não jogamos com Satanás, nós repreendemos em nome de Jesus. Nós não brincamos com o pecado, nós fechamos a porta para o pecado. Porque se eu brincar com o pecado, ele vai me dar rasteira. E Paulo diz que aquele que está em pé, cuide para que não caia. Deixa eu finalizar, irmão. O fim trágico de Sansão é tremendo, se a gente for olhar. E a gente vai dizer, nossa, mas a misericórdia de Deus é maior sobre a vida nossa. Porque a Bíblia diz que a misericórdia do Senhor é uma causa de não sermos consumidos na face da terra. E Deus vai usar de misericórdia outra vez com Sansão. Sansão agora está cego. Sansão agora está trabalhando de escravo para os filisteus. Sansão está rodando moeda. Olha que coisa triste. O homem que era livre, chamado para ser juiz, para destruir um povo, está ouvindo bem? E levar o povo de Deus até um relacionamento com ele, agora ele está cego, sem força espiritual, está sendo chacota dos filisteus e rodando moeda. Mas a misericórdia de Deus supera tudo isto. Porque assim como nós cortamos o cabelo, ele cresce. Deus estava disposto a trazer de volta a aliança de Narizeu, nem que fosse por um dia na vida de Sansão. Deus está disposto nesta noite a reatar a aliança que muitas das vezes quebramos com Deus. Eu não sei qual é a aliança quebrada, mas Deus nesta noite quer reatar as alianças contigo, para que você possa provar dos tesouros de Deus sobre a tua vida. Quero assim agradecer a minha oportunidade nesta noite. Que nós venhamos reatar as alianças com Deus e o nome dele seja glorificado e exaltado para todos sempre. Que Deus abençoe a todos.